Então, vamos dar início à nossa live número 5 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou te ensinar o que você precisa para ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Essa semana vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, 100% online, 100% gratuito. É só entrar no link da nossa bio do Instagram e do YouTube e se cadastrar. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo e o tema da live de hoje é estratégias, plano A e plano B funcionam? E essa é uma questão bastante interessante, que acho que pode ajudar todos vocês a implementar no próprio jogo de vocês. Então, o que a gente vai discutir nessa live de hoje, né, é o que são estratégias de jogo, uma ideia geral de como montar uma estratégia, né, o que significa ter um plano A e um plano B, os profissionais têm plano A e plano B, como eles utilizam isso. Também a gente vai aprender a montar uma estratégia, como jogar os pontos mais importantes, os pontos mais decisivos, tá? Qual o melhor momento para variar, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas e depois eu vou dar exemplos no final de estratégias utilizadas por jogadores profissionais. Tá? Então, o primeiro ponto é a gente definir o que são estratégias de jogo. E, basicamente, uma estratégia é uma ideia geral do que a gente vai fazer durante a partida. E não é uma coisa muito ampla, né? Mas sim, eu vou tentar explorar um ou dois pontos um pouco mais fracos do meu adversário. Então, isso vai definir mais ou menos a minha estratégia de jogo. Tá? Então, sempre nunca mais do que 2 pontos a explorar. Então, por exemplo, eu posso explorar o backhand e a movimentação do meu adversário, ou posso explorar o segundo saque e a parte mental, que o meu adversário é fraco mentalmente. Ou posso explorar a direita dele, que não é muito boa, e posso explorar o fato dele subir mal a rede. Enfim, são pontos que eu posso explorar do meu adversário. E sempre isso de acordo com o que eu consigo fazer. Não adianta eu tentar explorar os pontos fracos do meu adversário fazendo uma coisa que eu não sei fazer tão bem. Tá? Então, basicamente, uma estratégia de jogo tem que ser uma coisa simples, onde a gente vai escolher ali um ou dois pontos para explorar no jogo do nosso adversário. Uma ou duas coisas que a gente vai tentar fazer sempre que possível durante a partida. Tá? E por que ter uma estratégia de jogo é importante? E basicamente porque quando a gente tem uma estratégia de jogo, a gente já sabe o que fazer. Isso já fica muito mais automático e a gente não precisa ter que pensar isso a todo momento. A gente já sabe o que eu tenho que explorar, o que eu tenho que tentar. Então, isso já dá um norte, um guia para a gente sobre o que fazer durante a partida toda. Né? E se eu não tenho nenhuma estratégia, eu acabo oscilando muito. Um ponto eu jogo de um jeito, outro ponto eu jogo de outro. Então, os resultados também não são constantes. Os resultados dos pontos também não são constantes. E o que significa ter um plano A e um plano B? E, basicamente, isso significa ter duas estratégias diferentes. Né? Se uma coisa eu tenho um plano A, se o plano A não der certo, eu tento o plano B. Então, basicamente, é isso que significa ter um plano A e um plano B. Os melhores jogadores, os atletas profissionais, têm um plano A e um plano B, e a verdade é que não, tá? A verdade é que os jogadores profissionais, eles têm um plano A, eles têm uma estratégia de jogo, e durante a partida eles vão fazendo pequenos ajustes nessa estratégia de jogo, de maneira a aperfeiçoar essa estratégia ou tornar essa estratégia um pouco mais eficaz. Então, os jogadores eles não têm planos completamente diferentes. Ele tem um plano A e durante as partidas eles vão ajustando isso para tentar tornar essa estratégia cada vez mais eficaz de acordo com o que está acontecendo ali na partida. O Cadu perguntou aqui as diferenças entre estratégia e tática.
É uma diferença simples. A estratégia é uma ideia geral do que a gente, por exemplo, vou explorar o backhand do meu adversário. É uma ideia geral do que eu posso explorar. E as táticas são de que maneira eu posso explorar o backhand dele. Então, eu posso jogar essa bola com mais altura no backhand, posso jogar essa bola com slice, posso abrir ângulo na esquerda, posso jogar uma bola mais rápida, uma bola mais lenta, uma bola mais profunda. Enfim, essas são táticas que eu tenho para explorar, né, o backhand dele. Então, são táticas que eu tenho para seguir a estratégia de explorar o backhand do meu adversário, por exemplo. Então, a estratégia é a ideia geral e as táticas são as ferramentas que a gente tem, o que a gente vai fazer para tentar seguir essa estratégia. Então, os jogadores, quem tiver dúvida também, é só ir mandando, tá? A gente vai tentando, na medida do possível aqui, eu vou respondendo. Então, é até legal essa interação, acho que agrega bastante para todo mundo. Então, os profissionais, na verdade, eles não têm um plano A e um plano B, o que eles têm é uma estratégia geral, um plano A, e durante as partidas eles vão adaptando isso, fazendo pequenos ajustes para tornar essa estratégia cada vez mais eficaz. E ter um plano A e um plano B diferentes funciona? Eu não posso dizer que não funciona, mas a verdade é que é muito difícil um jogador conseguir ter dois planos e totalmente diferentes que ele consiga executar muito bem. Então é muito mais inteligente ou muito mais efetivo a gente ter uma estratégia, ter um plano de jogo e fazer pequenos ajustes para que a gente consiga fazer essa estratégia ser mais eficaz. Então, eu ter dois planos de jogo, um plano A e um plano B muito diferentes, normalmente não dão certo. É lógico que se você tiver muito recurso técnico, talvez você consiga jogar de duas formas completamente distintas. Mas acho que não é o caso da grande maioria dos jogadores. Né? Tirando o Roger Federer e alguns poucos outros, a gente tem que tentar jogar sempre dentro de uma estratégia e daí sim, durante as partidas, fazer pequenos ajustes para tornar essa estratégia cada vez mais eficaz. Então, como eu posso fazer, né, como eu faço para montar uma estratégia e fazer esses ajustes durante as partidas? E para montar essa estratégia, primeiro eu tenho que saber mais ou menos como eu gosto de jogar, né? Esse acho que é o primeiro ponto, conhecer as minhas características e tentar explorar um a dois pontos mais fracos do meu adversário. Então, eu vou tentar, por exemplo, explorar o backhand dele e a movimentação. E durante todos os pontos, eu vou tentar sempre seguir essa estratégia. Então, eu vou, por exemplo, sacar no backhand dele do lado da vantagem, né, e já fazer ele se movimentar para o outro lado na primeira bola. Então, eu consigo explorar a devolução do backhand e já faço ele se movimentar na primeira bola. Então, eu sempre tenho que tentar explorar ali um ou dois pontos do meu adversário, tá? Dois pontos mais fracos do meu adversário. E como eu faço os ajustes durante a partida, na verdade, no final de cada ponto, a gente fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no ponto. Então, por exemplo, eu joguei uma bola na direita do meu adversário, peguei ele um pouco na corrida na direita, e ele deu um taco nessa bola e jogou ela para fora. Então, eu já tenho que guardar isso na minha cabeça. Quando eu tiver uma oportunidade parecida, eu vou fazer a mesma jogada. Então, eu joguei uma na esquerda, ela sobrou, eu vou abrir ele outra vez para a direita, porque ele já me deu um ponto de graça há pouco tempo. Então, sempre analisar isso e perceber. Ou, por exemplo, um outro exemplo. Eu vou jogar com o adversário, eu vou tentar trocar bolas com ele. Tá? Uma estratégia básica, por exemplo, de tênis amador. Vou tentar colocar a bola em quadra. Só que aquele dia o meu adversário ele está muito inspirado e eu estou colocando a bola em quadra e ele não está errando e está até me matando alguns pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um pequeno ajuste de tentar jogar, trocar bolas, sem deixar de trocar bolas, sem deixar de seguir a minha estratégia,
mas eu vou tentar ser um pouquinho mais agressivo, jogar essa bola com um pouco mais de profundidade, um pouquinho mais de velocidade, um pouco mais de efeito, enfim. Eu vou buscar maneiras de ser um pouquinho mais agressivo para o meu adversário não me atacar tanto. Tá? Então, isso a gente vai ajustando e com o passar do tempo, com a experiência, começa a ficar muito mais simples a gente conseguir fazer esses ajustes durante as partidas. Vou só ver aqui as perguntas. Cadu, como montar uma estratégia contra um jogador com quem você nunca jogou ou vai jogar contra quem você nunca jogou antes? Muitas vezes dá para você já ter algumas dicas de como joga esse jogador. Se é num torneio, você já consegue ver ele jogando um pouco, ou você pode perguntar para alguém que conhece ele. Né? Muitas vezes você já consegue ter características desse jogador e já dá para pensar em alguma estratégia. Mas existem outras vezes que você não conhece o jogador, ninguém que você está ali no torneio conhece, um jogador que veio de algum outro lugar. Então, por exemplo, você vai jogar a primeira rodada com ele. Então, você tem que utilizar muito bem o tempo de aquecimento do jogo, né, os 5 minutos de aquecimento, para já perceber algumas características dele. Então, você joga uma bola mais baixa no forehand, uma bola mais alta no forehand, uma bolinha mais alta no backhand, uma bola mais baixa no backhand, joga uma bola um pouquinho mais rápida, joga uma bola mais curta, vê se ele se movimenta. Os voleios, você já vai ver se ele se vira bem na rede ou não. Né? Na hora do smash, você vai ver se ele tem problemas para smashar ou não. Na hora do saque, quando ele for sacar, você já vai ver onde vem o saque, se ele saca mais para a minha direita, se ele saca mais para a minha esquerda, se esse saque vem mais com slice, se ele tem um saque kick, ou se ele tem um saque muito forte, ou um saque que tem problemas, que ele tem dificuldades. Então, durante o aquecimento, você pode coletar algumas informações, né, e tentar, basicamente, jogar o seu jogo o mais eficaz possível e aos pouquinhos disso. Então, por exemplo, se você tem uma boa direita e tem um bom saque kick, por exemplo, eu vou tentar jogar com saque, kick e jogar de direita o máximo possível. E daí eu vou perceber, meu adversário ele tem dificuldades em bolas altas no backhand. Então eu vou tentar sacar o saque kick que eu faço bem, jogar de direita, e quando eu tiver oportunidade, tiver em boas situações, eu vou jogar essa bola alta no backhand dele. E daí você vai encontrando essa maneira de jogar com o passar do jogo. O ideal é que já após ali os primeiros games da partida, 2, 3, 4 games, você já tenha uma noção muito clara de como jogar o jogo, né, o que funciona contra esse jogador, o que não funciona, e você ir ajustando para ver se o placar estiver correndo a seu favor, você tenta manter mais ou menos o que você está fazendo. Se o placar está contra, vou sacar ali 1-4, vou sacar 0-3, aí eu já tenho que provavelmente fazer algum pequeno ajuste para tornar a minha estratégia mais eficaz. Mas contra um jogador que você ainda não conhece, basicamente utilizar o tempo de aquecimento para coletar algumas informações técnicas sobre esse jogador e depois ir ajustando, fazer o seu padrão de jogo que você sabe fazer bem e ir ajustando isso durante a partida, mas sempre de uma forma simples. Não adianta a gente pensar numa coisa muito elaborada. O tênis, no final das contas, é um jogo, então a gente não precisa pensar em estratégias tão avançadas. Uma ou outra coisinha que a gente encontrar, um ponto fraco para a gente explorar, um ajustezinho para a gente fazer. Eu estou jogando muito de trás, a minha bola está curta, vou tentar jogar um passinho mais perto da linha. Isso já é uma diferença, já é um ajuste estratégico grande. A gente tem que. São pequenas coisas que fazem a diferença. Eu não preciso fazer estratégias mirabolantes. Eu tenho que tentar jogar simples e de maneira eficaz. E aqui, como jogar os pontos mais importantes, né? Os pontos e games mais importantes. Aí quem tiver dúvida, é só ir mandando, tá? E a gente vai discutindo aqui. E basicamente, os pontos mais importantes, quais são eles? Né? São os pontos de game, 40-30, 30-40,
né? Ou pontos que levam a ponto de game, 30 iguais, 40 iguais. E quais são os games mais importantes? Quando são os games que levam a game de 7, né? São 4-4, 5-5, ou os games de 7, 3-5, o 5-4, o 5-3, enfim. Esses são os momentos um pouco mais decisivos das partidas. E como que a gente deve jogar esses games, né, ou esses pontos? A gente tem que tentar jogar dentro do nosso padrão tático. Então, por exemplo, ou dentro da nossa estratégia. Se a minha estratégia de jogo, o que eu sei fazer é sacar na esquerda do meu adversário para tentar pegar a primeira bola de direita e tentar explorar o backhand dele, na hora mais importante, num 3-3, 15-30, o que eu vou tentar fazer? Vou sacar na esquerda dele, vou tentar pegar a primeira bola de direita, ou em cima de novo do backhand dele, ou mudando a direção para depois pegar ele no backhand na quadra aberta. Enfim, nessas horas importantes eu vou tentar jogar dentro do meu padrão de jogo, dentro da minha estratégia. E não vou tentar inventar. Um erro muito comum do tênis amador, infanto-juvenil, é nas horas, o jogador ele vem jogando de uma determinada maneira que está funcionando, e daí na hora que ele tem que sacar para fechar um set, por exemplo, tá 5-2 para ele, e ele vai sacar, e ele jogou, por exemplo, trocando bolas até o 5-2, aí na hora do 5-2 ele quer fazer um saque-voleio, ele quer dar o winner de trás da linha de base, enfim, é muito comum isso pela ansiedade, né? Os jogadores eles, querem acabar logo com a responsabilidade. Só que os melhores jogadores não fazem isso. Os melhores jogadores, nessas horas que eles mais precisam, eles conseguem jogar muito bem dentro do padrão de jogo deles. Então, dificilmente a gente vai ver um Djokovic, por exemplo, numa hora importante, ele inventando um ponto completamente diferente. Ele vai jogar dentro do padrão tático que ele está acostumado a fazer. Né? O Federer, ele também ele vai jogar dentro do padrão tático que ele está acostumado a fazer, apesar dele ter mais variações no jogo. Né? O Nadal não precisa nem ter dúvida que ele vai sacar com slice no backhand do adversário e vai tentar pegar a primeira bola de forehand para cima, a bola alta com bastante giro, ou pegar esse forehand para o lado oposto. Né? Então, nessas horas mais importantes, eu tenho que tentar jogar dentro do meu padrão tático, independente de eu estar mais na frente no jogo ou atrás do placar. Se eu vou sacar, por exemplo, 3-5, né, ou 4-5, eu tenho que tentar jogar também dentro do meu padrão. Eu não posso me dar o luxo de inventar essa hora. A coragem está em jogar dentro do padrão nesses momentos. Né? Se o meu padrão for fazer saque e voleio, o meu padrão mais eficaz, na hora que eu mais preciso, eu vou fazer um saque e voleio. Se o meu padrão for jogar 2 metros de trás da linha, correndo e trocando bolas, eu vou fazer isso na hora mais importante. Então é sempre importante a gente levar em conta o placar na hora não de formular a estratégia, mas na hora de ver como a gente vai jogar o próximo ponto, na hora de seguir essa estratégia. Então, é um ponto importante, ou é um ponto que eu tenho uma margem maior? Né? E isso a gente já entra até no próximo tópico aqui, que qual que é o melhor momento para eu variar o jogo, né? Para eu jogar de uma forma diferente do meu padrão tático. E o melhor momento para fazer isso é quando você tem uma certa margem no placar. Então, o jogo está 4-1, 30-0 para mim. Tá? Eu posso tentar uma coisa diferente. Eu posso tentar fazer um saque voleio, eu posso tentar sacar e ser mais agressivo, se eu não estou fazendo isso normalmente. Ou posso variar, né? Posso tentar eventualmente uma curtinha, posso tentar uma jogada um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, mas sempre quando eu tenho essa margem no placar. Tá? E não fazer isso por muito tempo. Eu tenho que fazer isso durante um ponto. Então, por exemplo, ela está 4-1, 30-0. Eu vou fazer isso, naquele ponto eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Por exemplo, estou sacando na esquerda do meu adversário, eu vou sacar na direita. Então, vou sacar aberto ali. Vou tentar sacar aberto e fazer um saque voleio para volear na quadra aberta. Tá? Mas no ponto seguinte, ganhando ou perdendo esse ponto, tendo 4-1, 40-0 ou 4-1, 30-15, eu vou voltar para o meu padrão. Não vou fazer essa variação por muitos pontos seguidos, porque isso não é eficaz.
Eu tenho que tentar sempre que possível jogar a maior parte do tempo dentro do meu padrão, tá? Então, só passando aqui, o pessoal entrando, sejam bem-vindos, quem está chegando. E assim, por exemplo, só se eu conseguir variar 20% a posição do meu saque, então, por exemplo, eu saco, se a cada 5 saques que eu der, por exemplo, eu sacar 4 na esquerda e uma na direita do meu adversário, isso já vai causar uma certa incerteza nele na hora de devolver. Tá? Então, eu não preciso ficar inventando toda hora. Se eu conseguir variar ali 10, 20% do meu saque, já tá bom. Então, eu saco ali, por exemplo, lá começa o game, eu saco uma bola, saco o primeiro ponto na esquerda dele, saco o segundo ponto na esquerda dele, o terceiro ponto eu saco no corpo dele, o quarto ponto eu saco na esquerda, o quinto ponto eu mudo para a direita, por exemplo. Tá? Isso já vai causar uma incerteza, não estou sacando toda hora no mesmo lugar. E sim, eu estou variando, então 20% de variação no saque já é o suficiente para a gente causar uma certa dúvida, uma certa incerteza no devolvedor. Bem-vindos aí, João Amaral, Codorna. Então, sejam todos bem-vindos aí. E onde as pessoas mais erram na hora, os jogadores amadores mais erram na hora das estratégias, na hora de montar uma estratégia ou de seguir uma estratégia. E normalmente, o principal erro, o erro mais comum, os jogadores tentarem fazer uma mudança muito drástica, né? Muito grande entre um ponto e outro. Então, por exemplo, eu vou começar o jogo está 0-0, eu começo esse jogo atacando o meu adversário, tentando ser agressivo, tentando chegar na rede, matando os pontos, forçando o primeiro saque, muitas vezes sacando o segundo saque de forma agressiva, tentando comandar os pontos. E daí o placar, por exemplo, eu cheguei até o 2-2, aí no 2-2 eu perdi o saque, meu adversário fez 3-2. Então, o que acontece muito no tênis amador é o jogador tentar mudar completamente a forma de jogar. Então, antes ele estava atacando, agora ele começa a jogar de forma muito passiva. Ele começa só a devolver bolinha sem peso no centro da quadra, e isso acaba fazendo com que esse jogo não seja eficaz. E sim, o mais correto seria ele nem começar tão agressivo quanto ele começou e nem ficar tão passivo quanto ele ficou. Um meio termo seria melhor. Então, esse é o principal erro que os jogadores amadores infantos juvenis cometem. Quando as coisas não estão indo tão bem, eles acabam mudando muito essa forma de jogar. E isso normalmente, posso dizer ali que mais de 80%, 90% das vezes não funciona. A gente tem que tentar jogar de uma forma mais equilibrada e daí sim fazer pequenos ajustes, algumas coisas, para a gente tentar tornar essa estratégia, esse padrão de jogo cada vez mais eficaz. E como você pode montar uma estratégia eficaz e aplicar isso diretamente para o seu jogo? Basicamente, para você montar uma estratégia eficaz, você tem que saber o que você gosta de fazer. Como você gosta de jogar, né? Se você saca com efeitos, você tem uma boa porcentagem de saque, você gosta de jogar mais de trás, né? Alguns metros atrás da linha, contra-atacando, devolvendo um pouco mais, correndo e contra-atacando, ou você gosta de jogar um pouco mais de dentro da quadra, tomando o comando dos pontos, ou você gosta de jogar chegando à rede, você é mais eficaz jogando de forehand ou de backhand, enfim, a primeira coisa é você conhecer o que você é capaz de fazer, tá? E daí, a partir disso, você sabendo mais ou menos como você gosta de jogar, você tentar explorar um ou dois pontos fracos do adversário. Eu recomendo que você comece com um ponto fraco. Por exemplo, o meu adversário ele tem a direita pior do que a esquerda. Ou o meu adversário ele tem o segundo saque muito fraco. O meu adversário ele tem muitas dificuldades em bolas mais baixas com slice dentro da quadra. Enfim, encontrar um ponto fraco do meu adversário e tentar explorar isso durante os pontos. Então, o meu adversário ele tem o backhand
pior do que a direita, por exemplo, tá? A esquerda dele é pior do que a direita. Então eu vou ter que jogar todas as bolas na esquerda dele? Não, mas eu vou tentar criar situações para explorar essa esquerda dele. Então eu jogo uma, duas na esquerda, mudo para a direita, aí eu já volto para a esquerda de novo, uma, duas, ou jogo uma bola mais alta, depois uma bola com slice na esquerda, ou jogo abro ele para a direita e tento pegar essa bola na esquerda dele para pegar ele na corrida. São formas que a gente tem de explorar esse ponto fraco do adversário, né? E eu não preciso jogar só ali, também é um erro que é bastante comum. O tenista amador fala: meu adversário ele tem a esquerda pior do que a direita, então eu vou jogar só na esquerda dele. Não, porque o adversário ele também vai se adaptar, ele vai encontrar soluções, né? Então, se você só joga na esquerda e ele arruma um jeito de devolver essa bola para cima com altura, ele já vai te complicar, se você não é capaz de criar a jogada para explorar a esquerda dele. Mas, no geral, eu devo escolher uma coisa, né? Quando a gente está um pouco mais avançado, já dá para a gente tentar explorar umas duas coisas, mas não mais do que isso. Tá? Isso já é o suficiente para fazer uma estratégia eficaz. E como eu posso ler o jogo e ajustar essa minha estratégia durante as partidas? E como eu comentei anteriormente, é a gente conseguir ir analisando os pontos à medida que eles ocorrem, né? Então, eu vejo o que aconteceu num ponto, o meu adversário, eu estou jogando essa bola, estou só trocando bola com o meu adversário, ele está me atacando. Eu faço um pequeno ajuste, tento jogar de uma forma um pouquinho mais agressiva, jogar essa bola com um pouco mais de altura, um pouco mais de profundidade, dou um passinho mais para dentro da linha. Então eu vou entendendo o que está acontecendo. Ou o meu adversário, ele está atacando tudo, ele está batendo na bola sem paciência e está me dando muitos pontos de graça. Então, essa hora, eu também tenho que fazer pequenos ajustes. Eu tenho que manter a bola em jogo, se o meu adversário está me dando pontos de graça. Esse jogo está sendo eficaz para mim. Então, eu tenho que tentar manter essa bola em jogo nesse momento. E se o meu adversário está me atacando e está acertando essas bolas, aí é o momento de eu tentar ser um pouquinho mais agressivo, para não dar também tantas oportunidades dele me atacar. E isso a gente vai sentindo durante o jogo, né? A cada jogo, a cada ponto, a cada game, a gente ia analisando o que está acontecendo, né? E tentar ajustar a nossa forma de jogar e durante o jogo, né? Porque o importante não é começar um jogo jogando tão bem, tá? Mas sim que eu encontre um caminho durante a partida e tente terminar a partida já jogando melhor ou com uma estratégia muito mais bem definida do que a hora que eu comecei. Tá? Esse é o mais importante. Os melhores jogadores eles conseguem encontrar caminhos durante as partidas, mesmo que se a gente vê é muito comum, mesmo que esses jogadores melhores eles comecem os jogos em dificuldade, eles têm uma confiança muito grande neles, que eles vão encontrar o caminho. Então, alguns deles reclamam e fazem todo o teatro deles lá, mas mesmo assim eles não deixam de pensar o jogo. Eles sabem que assim que eles tiverem a primeira oportunidade, eles vão pegar, então, devido à confiança que eles têm no jogo deles. Então, esses jogadores eles já conseguem, eles sabem muito bem ler o jogo durante as partidas, eles percebem muito bem o que está acontecendo. E isso vem com o estudo e com experiência, né? Com o tempo, a gente começa a entender muito melhor o que acontece realmente durante a partida de tênis. A gente consegue adaptar isso e melhorar o nosso rendimento durante a partida. E eu vou dar alguns exemplos de algumas estratégias de jogadores profissionais, né? Que eu já conversei com treinadores, ou alguns eu já conversei com os próprios jogadores, ou que trabalharam comigo, tá? E um exemplo bem interessante uma vez eu conversando com o técnico da Kim Clijsters, né, que foi treinador dela, é um belga, né? E eu perguntei para ele qual estratégia que ela usava para jogar contra a Serena Williams. E ele falou: ó, a Serena ela tem o backhand melhor do que a direita, né? Então quando eu jogo quando a Kim vai jogar contra a Serena, ela não pode repetir duas bolas seguidas no backhand da Serena.
Então, ela joga uma bola no backhand, a bola seguinte ela já muda para o forehand outra vez. Porque a Serena, se encontrar ritmo no backhand, ela corta tempo, ela ataca cruzada, ela muda a direção paralela. Então, começa a ficar muito difícil de jogar. E o forehand dela é um pouco mais instável. Então, uma jogadora que foi do mundo jogando contra outra, que talvez seja a melhor da história, a estratégia dela era não jogar duas bolas seguidas no backhand. Ponto. É só isso a estratégia. Né? E dentro disso, ela vai fazendo variações durante a partida, ela vai ajustando, joga de forma mais agressiva, joga de forma mais defensiva, troca mais bolas, tenta atacar um pouco mais ou um pouco menos, enfim. Ela vai ajustando isso durante as partidas. Mas a estratégia geral dela, não repetir duas bolas no backhand da Serena. É uma coisa simples de seguir, que na hora que ela mais precisar, ela vai lembrar disso, com certeza. Um outro exemplo que é interessante é quando eu falei com o Geoffrey Porta sobre a estratégia que o Carlos Moyá utilizava para jogar contra o Guga, né, e contra o Sampras. Eu lembro que ele me respondeu. E contra o Guga, na verdade, era ele tentar jogar o Guga mais para trás. Tá? Então, ele teria que tentar jogar o Guga, não deixar o Guga pegar essa bola de dentro da quadra, porque o Guga tinha uma bola extremamente rápida, segundo ele. Então, a estratégia do Moyá era tentar jogar o Guga mais para trás, o que nem sempre ele conseguia, mas era a estratégia dele. Então, ele devolvia com mais altura, sacava e pegava a primeira bola com altura, tentava comandar de forehand, para não deixar o Guga comandar tantos pontos. Tá? E contra o Sampras, já a estratégia dele era tentar segurar o Sampras atrás quando ele estava sacando, né, para correr menos riscos nos games de saque e tentar fazer o que desse nos games de devolução, porque o Sampras sacava demais. Então, assim, se a gente analisar, são coisas simples, né? Os jogadores profissionais que são capazes de fazer coisas extremamente elaboradas, eles utilizam estratégias simples na hora de jogar. Então, por que a gente, como tenista amador, vai tentar fazer uma coisa muito elaborada? Não tem sentido nenhum, né? Então, basicamente, essa foi a live de hoje, tá? Estratégias, plano A e plano B funcionam. E quem assistiu viu que normalmente não funciona. O que funciona mais é a gente ter uma estratégia e tentar ir adaptando ela, fazendo pequenos ajustes durante o decorrer da partida, tá? A gente passou aqui sobre estratégias de jogo, como montar uma estratégia de jogo e implementar isso no jogo de vocês, como jogar os pontos mais importantes, qual o melhor momento para variar, onde as pessoas mais erram nas estratégias, que é tentar fazer mudanças muito grandes ali durante a partida, e como você pode ter uma estratégia eficaz, montar uma estratégia eficaz e aplicar isso para o seu jogo. Tá? E por fim, a gente deu alguns exemplos assim de estratégias de tenistas profissionais, que são estratégias simples, mas servem de exemplo para a gente estudar e aplicar isso no nosso próprio jogo. Então, essa foi a live número 5, né, de aquecimento para a semana Ganhe Mais. Se você ainda não se inscreveu, é um evento onde eu vou te ensinar como ganhar do seu maior adversário em 6 semanas. Para se inscrever é só clicar no link da nossa bio do Instagram e se cadastrar. É um evento 100% online e 100% gratuito. Tá? E acho que tem bastante coisa legal ali que com certeza vale a pena você participar. Tá bom? Então eu vou voltar com mais uma live. Opa, estão me ligando aqui. Então eu vou voltar com mais uma live na segunda-feira, tá? Depois eu confirmo o horário para vocês certinho. E tamo junto, beleza? Qualquer dúvida, só deixa nos comentários, compartilha aí, essa live vai ficar gravada, tá? E depois, se você não assistiu inteira, ainda dá para assistir ela por inteiro, tá bom? Um grande abraço, valeu, tamo junto, bom final de semana para todos.